tela aqui. Ok. Não, pode já compartilhar, então. Não tem problema. Só vou fazer aqui os avisos mesmo de início à palestra e tudo mais. Estão vendo a minha tela? Perfeito. Sim. Beleza. Então, vou iniciar aqui. Bom dia a todos. Vamos dar início à palestra Empresas, Emprego e Algoritmos, a evolução com a inteligência artificial, que será proferida pelo Ricardo Limões, doutor em administração na linha de estratégias de marketing pela FGV, com estágio doutoral na Cornell University, pós-doutorado em economia comportamental aplicada a marketing pela UNB e pós-doutorado em machine learning aplicado ao marketing pela UFRGS. Agradecemos ao palestrante e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação estará disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras e, além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participem de nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações como roupas, alimentos não perecíveis e ração para animais. A doação pode ser entregue para a comissão organizadora no Auditório Azul da Face e nos nossos pontos de coleta. Ficaremos muito gratos se puderem auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra para o palestrante Ricardo Limões. Pessoal, então, muitíssimo bom dia. Obrigado, João, pela abertura. Agradeço a professora Patrícia pelo convite, pelo contato. Salvo engano, acho que é a terceira ou quarta vez já que eu tenho a oportunidade de participar aqui do evento de vocês. Peço desculpa, mas eu estou com a dor de garganta bem forte. Minha voz está falhando bastante. Pode ser que em alguns momentos eu preciso parar um pouco. Eu acho que vai dar tudo certo aqui, tá? Bem, acho que o tema, de alguma forma, talvez já esteja fazendo bastante parte da realidade de vocês, principalmente pelo desafio que hoje, enquanto administrador, né, o João falou um pouquinho da minha formação, que necessariamente é totalmente voltada desde a graduação até o final da formação acadêmica em administração. E claro que eu acho que o grande desafio agora, enquanto administrador, é descobrir uma forma de como que eu posso me posicionar com a inteligência artificial. Acho que existem pontos importantes, talvez vocês já tenham visto, ouvido falar, está bastante comum hoje a menção em relação a isso em podcast, em vídeos, palestras também, sobre inteligência artificial, e que é uma perspectiva que hoje a preocupação não é necessariamente com com uma outra pessoa, tem que preocupar com uma outra pessoa que saiba usar muito bem a inteligência artificial. É claro que existe atualmente uma grande discussão sobre os limites, até certo ponto éticos, né, de onde eu posso ou não posso colocar a inteligência artificial, mas é claro que, por outro lado, talvez o principal objetivo nessa estrutura toda é verificar quais habilidades necessárias que eu preciso ter enquanto profissional também. E, obviamente, quando a gente começa a falar de IA, existe uma questão extremamente técnica ao longo do processo, só que eu acho que numa lógica, enquanto administrador, nós temos que ter muito mais a informação de como que efetivamente nós podemos aplicar esse conhecimento. Então, é mais ou menos pensar assim, o que efetivamente eu preciso saber, ou aqui o que efetivamente eu preciso aplicar, ou até certo ponto coordenar as equipes, né? Se a gente pensa na administração, que eu tenho lá planejar, liderar, organizar e controlar, a clássica funções do administrador, obviamente tem que pensar um pouco como é que eu vou me posicionar nisso tudo. Já me coloco à disposição de vocês, se vocês querem bater um papo, pedir indicação de algum material sobre inteligência artificial, fiquem super à vontade. Nós vamos perceber, tem saído bastante material, muito vídeo bacana também. E eu acabo trabalhando inicialmente um pouco mais com a perspectiva de uso de AI em pesquisa científica, mas obviamente parte da minha preocupação, né, em trabalhar com inteligência artificial é como é que isso está chegando nos gestores, como que isso efetivamente está se tornando mais prático. Novamente, na administração, a gente acaba, sim, se preocupando bastante com a aplicabilidade, mas efetivamente até onde isso está sendo usado. Então, fiquem super à vontade para poder interagir, poder ajudar vocês, vai ser bem bacana, tá bom? Bem, antes de começar, só dar uma visão geral do que efetivamente nós temos
atualmente inteligência artificial que ajuda a entender alguns elementos, tá? Basicamente, a inteligência artificial ela ganhou esse nome um pouquinho ali, um pouquinho dos anos 50, que basicamente, só para vocês terem uma ideia de como é que isso acaba começando, a partir de uma preocupação de um nome que precisavam dar para uma conferência, e obviamente chamar a atenção da sociedade na época. Isso foi dado o nome de inteligência artificial. E vocês vão perceber que, na prática, muitas pessoas não necessariamente vão concordar que a inteligência artificial de fato era inteligente, porque na prática, tudo que ela sabe, ou efetivamente tudo que ela aprendeu, somos nós enquanto seres humanos. E aí vocês devem ter visto, talvez, aquele filme Jogo da Imitação, em que é um filme que conta a história do Alan Turing, né, um dos precursores aí da terminologia de inteligência artificial. Até na sequência eu vou mencionar com vocês o que se espera de fato de inteligência artificial, que é o teste de Turing, mas isso veio lá atrás, principalmente ali durante a Segunda Guerra Mundial. O filme retrata bastante sobre isso, o jogo de imitação, que vai obviamente explicitar um pouquinho mais sobre como que a inteligência artificial poderia fazer, que nada mais é de uma forma conseguir operacionalizar aquilo que nós, enquanto seres humanos, estamos fazendo, obviamente, frente à máquina. Por quê? Vocês pegaram os anos 60 e 70 enquanto contexto, no próprio MIT, tinha um professor que criou uma plataforma, foi uma das primeiras ali que tinha interação homem-máquina, chamada de ELISA. E é interessante, só para vocês terem uma ideia, que naquela época, uma das características que de fato ocorria, ele criou basicamente uma máquina que trabalhava com uma perspectiva socrática. O que isso quer dizer? Ela não dava resposta a nada. Então, se eu perguntasse assim, poxa, eu estou em dúvida se escolhi o curso certo para minha graduação. E aí aí vai falar, não, mas me fale por que que você acha que não foi a escolha certa. Então acaba sendo uma indagação. E o professor conta no livro dele que a Elisa acabou chamando muita atenção, porque a secretária dele chegava muitas vezes mais cedo para conversar com a Elisa, e ela entendia, a secretária, que a Elisa era como se fosse uma psicóloga. Então ela reservava um momento do dia para fazer uma interação. Vocês devem ter visto, estão saindo cada vez mais reportagens nesse sentido, em que hoje, principalmente a geração de vocês, até um pouco mais nova, começa a usar efetivamente a IA como psicóloga. Devem ter visto a fatalidade, acho que há 2 semanas atrás, né, um jovem que até se apaixonou pela IA, acabou cometendo suicídio. Foi bem, tá uma discussão muito forte hoje dos limites da inteligência artificial nesse contexto, mas isso de alguma forma a psicologia tem tratado muito bem nessa discussão também. E assim como sempre quando se fala de tecnologia, e, obviamente, dentro da tecnologia, nós temos aí alguns limites, tá? Dentro dos limites que são esperados na inteligência artificial, existem momentos em que se coloca mais dinheiro, depois, obviamente, momentos em que não tem tanto retorno. E isso aconteceu principalmente nos anos 80, vocês vão verificar isso aí, alguns filmes começam a abordar isso, então a perspectiva do inverno de IA, que basicamente o pessoal começa, poxa, isso não está dando tanto resultado, mas o que é interessante, o que nós basicamente estamos usando hoje é chamada de inteligência artificial generativa. E a inteligência artificial generativa, ela tem como preceito trabalhar com diferentes tipos de conteúdo. Então, eu posso trabalhar com texto, imagem, som e vídeo, por exemplo, e toda essa característica ela aprende por repetição. Para vocês terem uma ideia, dentro dos algoritmos que nós temos hoje de treinamento, ele acaba basicamente fazendo o seguinte processo. Eu mostro uma imagem e vou testando várias simulações para, de fato, conseguir identificar. E isso está muito ligado a uma lógica chamada de rede neural. Então, para vocês entenderem, é mais ou menos uma perspectiva de eu colocar aquela imagem e, obviamente, eu estou repetindo ela. Só que a lógica do algoritmo é simular o cérebro. Então, é como se tivesse uma mesma condição, eu vou abrindo para uma determinada quantidade ali de cenários. Já os anos 90, devem ter visto que virou clássico, né? O Deep Blue da IBM ganha do Kasparov ali no xadrez e mostra efetivamente o potencial dele conseguir replicar o raciocínio humano, basicamente pensando em alternativas. Só que um ponto que é interessante, o grande desafio a se trabalhar atualmente com inteligência artificial, e obviamente vocês vão encontrar uma série de conceitos por aí, mas para mim talvez o principal conceito ao falar de inteligência artificial é que ele representa uma automação de tarefas. Na prática, isso quer dizer, tudo aquilo em que nós, enquanto seres humanos, fazemos, o nosso principal objetivo é que, obviamente, ele faça em grande escala, como, por exemplo, pensar em várias alternativas do xadrez. Já nos anos
2000, obviamente, houve um grande avanço ali, principalmente para fazer essa perspectiva que eu comentei um pouquinho já do Deep Learning, depois eu vou entrar um pouco sobre isso. Lá nos anos de 2010, começam a trabalhar o que é um dos precursores da IA generativa, tanto o Deep Learning, aprendizado profundo, mas também chamado de linguagem de processamento natural. Por quê? Sempre quando eu estou interagindo, por exemplo, com o chat GPT não entende palavras. Todas as palavras que eu estou interagindo, aquilo entra numa matriz, vira um número e faz a codificação. Numa perspectiva técnica, seria uma probabilidade. Então, a expressão, a frase que nós estamos enxergando, ela é uma junção de matrizes. E aí, obviamente, eu consigo operacionalizar e sair um pouquinho mais. E claro, em novembro de 22, vocês devem lembrar, quando chega o chat GPT, que se torna muito mais popular Brasil mundo afora, e ali daqui a gente começa a entender várias plataformas. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos três principais players, né, concorrentes para se trabalhar com a grande massa da sociedade. Tem o ChatGPT da OpenAI barra Copilot da Microsoft, que é o algoritmo é o mesmo que a Microsoft tem um percentual da OpenAI. Tem uma outra chamada de Gemini, que é o do Google, em que tem uma perspectiva, ao meu ver, muito bacana, porque ele trabalha com todo o ecossistema que se tem ali dentro da plataforma do Google, e o outro chama de Cloud. O Cloud da Anthropic, há 2 semanas atrás, eles soltaram um algoritmo bem bacana em que você pode pedir, exemplo, eu quero que você faça um PROC-V numa planilha para que eu encontre os meus clientes. Depois que você dá o comando, automaticamente você liberando, ele tem acesso ao seu computador e ele vai conseguir operacionalizar tudo isso para você. Então você dá o comando e a execução, tudo ali fica hoje pelo cloud. É obviamente uma forma de eu transferir essa parte muito mais burocrática. Agora, de maneira geral, só para vocês entenderem, o teste de Turing, que é a essência do que nós temos atualmente em inteligência artificial, o que o Turing tinha como preceito? A expectativa era, eu vou ter alguém que vai conseguir interagir tanto com a máquina quanto com o homem, só que eu vou chegar num determinado momento em que eu não vou conseguir mais discernir se aquela informação que eu estou recebendo é de uma máquina ou é do ser humano. Isso basicamente é uma lógica no teste de Turing. E um ponto importante, para quem gosta mais dessa parte, os artigos da carreira inicial do Turing, ele cria um termo chamado de oráculo. Basicamente, o oráculo é alguém que precisa dizer se vai ou não vai. Por que isso é importante? A inteligência artificial, de maneira nenhuma, ao meu ver, ele tem juízo. O que isso quer dizer? Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não tem a menor ideia se aquilo que ela está fazendo efetivamente está certo ou errado. Ela é programada para fazer aquilo. Então, essa interação, ou muitas vezes eu tenho comentado bastante sobre isso, eu não vejo que a IA é culpada por muitos erros que andam acontecendo. Ela é programada para fazer isso. Se ela é programada para fazer isso, nós, enquanto oráculos da máquina, vamos ter que dizer, ó, aqui você está errado, ou efetivamente aqui você está certo também. Agora, para que vocês possam pensar como aplicar isso nas tomadas de decisões, nas tomadas de decisão, eu posso pensar, por exemplo, numa pirâmide, né, na administração, em estratégia tática operacional, tem alguns elementos que a gente precisa pensar primeiro. Hoje nós estamos basicamente na crista de uma discussão sobre inteligência artificial. Então, bacana. Só que a inteligência artificial ela tem uma série de elementos embaixo dela. É como se a inteligência artificial, efetivamente, ela fosse um guarda-chuva. Só que embaixo dela existem vários algoritmos. Talvez, talvez vocês já tenham visto alguns memes que rodam na internet. E quando você tira a capa da inteligência artificial, o que tem por baixo ali é toda a estatística. E aí você tem que entender, obviamente, qual que é a parte tanto de estatística quanto de tecnologia. Por quê? Uma sugestão para vocês mergulharem mais nessa área, que obviamente cada vez mais a administração puxa essa área de dados, se vocês pegarem, por exemplo, o conceito de data science ou ciência de dados, ele tem três elementos. O elemento de machine learning, que é o aprendizado de máquina, ele tem uma perspectiva de computação e estatística, mas ele tem uma perspectiva de negócio, que aí eu acho que efetivamente nós, enquanto administradores, nós estamos aí indo super bem para essa praticidade. Então eu tenho a perspectiva da inteligência artificial, que é essa automação, embaixo dela, eu vou até dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês na sequência, mas ele está ligado ao aprendizado de máquina, basicamente ele aprende por repetição. Então, quanto mais informação eu estou dando, mais ele aprende. E, obviamente, quanto mais informação de qualidade. Por quê? Tem um termo bastante comum em data science chamado de garbage in, garbage out, ou seja, lixo que entra e lixo que sai. Então, quer dizer que muitas vezes, se eu estiver trabalhando numa empresa
em que, de repente, eu tenho uma série de dados que não estão tratados ou dados que estão incompletos, na hora que eu subo isso para o sistema, eu vou ter um problemão, porque eu vou começar a aprender com os dados que efetivamente não são da melhor qualidade. E, obviamente, a minha predição, o que eu acho que vai acontecer, acaba sendo penalizado. Uma outra expectativa também é uma lógica de deep learning, ou aprendizado, né, como eu falei para vocês, e hoje está muito mais concentrado, para vocês terem uma ideia, na perspectiva de predição de cenários complexos. É como se eu pensasse diferentes cenários, tanto econômicos, sociais. Vocês devem ter visto, né, no final de semana a catástrofe que aconteceu na Espanha com a chuva. Então você fala, beleza, como é que eu vou sair disso? O que eu vou fazer agora? Agora, isso efetivamente tem uma mudança. Vocês entenderam um pouco como é que a máquina trabalha? Acho que um dos principais algoritmos, assim, para que nós possamos entender, talvez seja uma perspectiva do Waze, tá? Vamos imaginar que a gente consegue amarrar um pouquinho. Imagina então que eu tenho uma necessidade de criar um algoritmo para que ela me ajude, por exemplo, com mobilidade. Então, bacana. Eu vou imaginar o seguinte: quais informações que eu já tenho? Todas as vezes em que eu ligo o Waze, obviamente ele já está atualizado. Por quê? Porque ele já aprendeu quais informações têm maior peso para fazer uma previsão, por exemplo, de hora de chegada. Então vamos lá. Quando eu ligo o Waze e eu coloco o endereço, automaticamente vai traçar uma rota, e nessa rota ele vai estimar a quilometragem e vai estimar também o tempo. Como é que ele está fazendo isso? Baseado no aprendizado, ou seja, na lógica de machine learning. Por quê? Basicamente, cada vez que pessoas fizeram trechos similares, ele vai aprender que, obviamente, se tiver um buraco, aumenta o tempo, se tiver algum acidente, aumenta o tempo, ou ele pode planejar também rotas para que você saia daquele trânsito. E ele vai saber que, a partir do momento em que você começa a andar, existem algumas informações que a área de inteligência artificial trabalha muito bem, que é uma área de tempo real. À medida em que efetivamente eu estou andando, tem minha velocidade. E essa é uma informação que vai entrar no modelo de análise, influenciando aquilo que ele fez a previsão. Outro ponto também, que é essa questão de interação entre os usuários, a partir do momento em que vários usuários começam a dizer que está tendo batida, ou aconteceu algo, por exemplo, naquele trajeto, isso efetivamente entra no modelo. E aí, qual que é o objetivo dele? Errar ter o menor erro possível. E que menor erro possível? Que de fato você chegue ali no horário. Ponto positivo disso é que, obviamente, com a grande quantidade de usuários da plataforma, efetivamente, eu consigo cada vez mais ter melhores resultados. Aí, como eu falei para vocês, eu tenho dois elementos importantes para trabalhar com IA. Eu tenho a perspectiva de dados, grande volume de dados, muitos usuários, e, por outro lado, eu tenho a perspectiva de dados reais. É como se eu olhasse para a quantidade de pessoas que compravam produtos na minha loja e, ao mesmo tempo, eu tenho acesso à quantidade de pessoas que estão comprando agora no ponto de venda. Então, eu consigo verificar efetivamente a eventual intervenção. O que eu posso fazer, por exemplo, para aprimorar? Agora, isso, obviamente, acaba tendo um grande momento. Vocês devem ter visto essa tela que rodou bastante nas redes sociais, o próprio ChatGPT ele demorou apenas 5 dias para que ele tivesse 1 milhão de usuários. E isso é um ponto interessante, porque, diferente de uma assinatura como a Netflix, por exemplo, se eu perguntasse aqui para vocês, quantas pessoas aqui têm assinatura ou têm acesso a uma assinatura da Netflix, provavelmente 99% de vocês diria que sim. Só que dificilmente nós assistimos Netflix todo dia, ou qualquer outro streaming, tá? Porque existe uma série de coisas a serem feitas, às vezes um dia está mais corrido, às vezes está sem conexão, alguma coisa assim. Só que qual que é o interessante? A IA entrou de uma forma tão forte na nossa realidade em que dificilmente nós não usamos diariamente alguma plataforma de inteligência artificial. Seja para você colocar um alarme no teu telefone ou configurar uma Alexa, ou efetivamente a integração que o chat GPT está fazendo. Agora tem um ponto que é importante comentar. Quando eu falo de chat GPT, nós temos que separar dois blocos. Uma coisa é o chat GPT enquanto algoritmo, e outro aspecto é a base de dados que o chat GPT usa. Então imagine o seguinte, eu posso usar o algoritmo, a forma de pensar do chat GPT, mas não necessariamente eu preciso pensar a base de dados. Por que que isso, para a administração, se torna importante? Muitas das empresas estão usando o algoritmo de ChatGPT, mas não estão usando a base, porque essa base, obviamente, eu não sei onde foi aprendida, e muitas vezes também, é claro, eu quero organizar um pouquinho mais essa expectativa.
E aí, como eu falei para vocês, o que nós temos aqui de grandes plataformas? O próprio ChatGPT, como vocês estão vendo, ele já saiu na semana passada algo que vai bater de frente com o Google, uma série de especialistas que trabalham com marketing digital, SEO, dizem que o Search GPT, para quem não usa muito, na barra de baixo agora você vai poder colocar um anexo, né, um arquivo para o ChatGPT interagir com você, ou vai ter um globo. E esse globo do mundo ali é nada mais do que uma interação com a internet, com as redes sociais, com o Google da vida. Então, as buscas agora, ela com grande potencial, porque é o que eu acabei de falar. Eu vou poder usar o algoritmo GPT, que é muito bacana, mas eu vou conseguir usar dados em tempo real. Então, as minhas consultas vão estar amparadas em tudo que a internet tem disponível. Então, há um grande avanço esperado para a qualidade do algoritmo e evitar um dos termos chamado de alucinação, né, que é quando efetivamente o usuário, o algoritmo, efetivamente, ele entrega qualquer coisa. O Gemini, como eu falei para vocês, acho que hoje as empresas também têm adotado bastante, porque grande parte das empresas atualmente, eles têm basicamente todas as informações organizadas no ecossistema do Google. Eu sempre brinco dizendo que, ao meu ver, talvez uma das IAs generativas que mais tendem a ganhar mercado e ter bons resultados seja o Gemini, porque ela está agregada a tudo que a gente faz no Google. Então, está atrelada a uma busca, está atrelado ao meu e-mail, está atrelado aos arquivos que eu edito por lá, para o Google Docs, por exemplo, o Google Slides e tal. Então, a tendência é que, obviamente, ele vai conhecer a um ponto em que o nível de recomendação dele vai fazer muito sentido. Lembra do exemplo do Waze? Ele vai ter, obviamente, todo o meu aprendizado como histórico e todas as minhas atualizações em tempo real, todas as minhas buscas. Então, ele entrega muito melhor. O Cloud, que chegou, se não me engano, em maio agora no Brasil, ele tem um baita de um potencial, eu acho, inclusive, ele mais simples de usar. Eu escrevo menos e me dá respostas mais precisas e faz, como eu falei para vocês, esse nível de interação. Muitos profissionais hoje que trabalham com gamificação têm usado o cloud justamente pelo potencial de atualização dele. Em geral, meus resultados de algoritmos, assim, ele não tem perdido nada para o chat GPT, não. As três plataformas que eu estou colocando para vocês, vocês conseguem usar gratuita. Obviamente, o nível de acesso a algoritmos mais modernos, ou também a quantidade de interação vai ser uma das limitações para vocês usarem ou não, por exemplo, a assinatura paga. Agora, outro ponto que eu acho que é só importante lembrar, né, nos lembrarmos enquanto administradores, é que a IA necessariamente já não sabe o problema que pode resolver. Então, qual que é a perspectiva? Eu efetivamente vou colocar, vou dar um exemplo para vocês. 2 semanas atrás, tem um professor chamado Eric, que é professor de Stanford, num evento do Fórum Econômico Mundial, ele diz: Olha, eu não acho que a IA está fora do controle, porque quem controla e quem programa a IA somos nós. A IA não consegue criar nada. E eu preciso da informação, mas ela vai criar a partir de uma coisa pré-existente, como eu falei para vocês. Esse conhecimento pré-existente nós colocamos na máquina. Ela não consegue pensar em alguma coisa que ela não tenha padrão, por exemplo. Por quê? Eu acho que talvez, enquanto administradores, uma autora diz que eu preciso de uma IA que lave minha roupa e lave minhas roupas, mas a parte de escrita, a parte de pensar, a parte de tomada de decisão, ela é minha enquanto gestor. E vamos fazer um paralelo para vocês terem uma ideia. Algumas, algumas startups, por exemplo, elas já estão hoje colocando lá no organograma uma caixinha lá do lado como IA. É como se uma diretoria virasse IA. Poxa, mas será que efetivamente é isso? Como é que vão entrar questões emocionais, questões do contexto para minha tomada de decisão? Então, necessariamente, ao meu ver, a inteligência artificial necessariamente ela tem que ficar com essa parte mais cansativa, que é essa parte, obviamente, ligado a trabalhar com ações muito mais repetitivas. E claro, o James Scott tem uma frase que eu acho que resume muito bem a moda que virou inteligência artificial. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, se uma empresa falasse, por exemplo, que não trabalha com inteligência artificial, com redes sociais, nossa, você está fora do mundo e tal. Mas, efetivamente, a inteligência artificial, será que ela é uma bala de prata? Será que ela vai resolver todos os problemas? Será que eu tenho estrutura necessária? Será que eu tenho processo
necessário na minha empresa? Será que efetivamente eu tenho informações com qualidade para operacionalizar uma inteligência artificial? Eu vou dar uns dados para vocês um pouco nesse contexto. A Microsoft, obviamente, ela tem uma série de clientes, e principalmente micro e pequenas, microempreendedores, né, pequenas empresas, fizeram uma pesquisa sobre IA. E 74% dizem que estão usando IA sempre ou muitas vezes. Então, isso tem um ponto bacana. Por quê? Será que efetivamente todos esses gestores ou todas essas empresas sabem de fato o que é inteligência artificial? Será que eles sabem que quando ele está conversando, ele está mexendo no aplicativo do banco, por exemplo, ali já tem IA? Qual que é o nível de conhecimento técnico que ele tem? E outro aspecto, já 90% buscam adotar IA atualmente. Só que outro dia, conversando com a gestor, ele disse assim, na minha empresa nós não temos nada de IA. Eu perguntei, você usa algum aplicativo, alguma solução digital para gerir as contas da tua empresa? Falei, não, lá nós contratamos a Conta Azul. Eu falei, maravilhoso, você tem uma IA rodando para você. A partir do momento que você tem uma ferramenta em que você está levando todos os dados, depois, obviamente, ele está trabalhando, treinando e dando recomendação, isso é uma lógica de IA, tá? Agora, existem outros contextos. Eles esperam que 72% seja um ganho de produtividade. Para quem já trabalhou com chat GPT com dados, o potencial que nós temos de automatizar as informações é muito bacana. Você pode subir um arquivo e, por meio de prompt, ele fazer seleção, fazer gráficos, né? As últimas versões do chat GPT, o 4 Omni já faz isso muito bem. 58% melhoria do atendimento ao cliente, mas aqui cabe uma ressalva. Estudos mais recentes na área de marketing vão mostrar que tem uma melhora do atendimento ao cliente, mas não necessariamente uma melhora de satisfação, porque nem sempre a IA consegue, de fato, entender o que o cliente quer. Por quê? Existe muitas vezes uma dificuldade de comunicação nesse processo. Então, tem alguns pontos que nós precisamos pensar. E outra, 46% ali em redução de custo. Vamos lá. E aí, obviamente, existem alguns limites que é essa redução. Oi, Felipe, pode falar. Levantou a mão, fica à vontade. Nesse caso, o... está me ouvindo? Tô te ouvindo. Nesse caso, se o IA ele começar a automatizar certos aspectos, vai ter quais os desafios presentes? Tipo, vai ter problemas de empregos e eu tô tentando fazer sentido aqui. Oh, Uhum. Tranquilo, olha só. caramba, o time está bugando aqui. Eu tô conseguindo. Tô te ouvindo. Ok, então tá. Então, vamos lá, Felipe. Primeiro, assim, ó, Os. eu acho. Pode terminar a pergunta, fica à vontade. Desculpa, é que o time está meio bugado e eu não tô conseguindo ver se eu tô conseguindo colocar o som. Então, o IA, considerando que uma boa parte das pessoas querem adotar ela, e considerando aquela reportagem que você mostrou sobre a mulher que quer escrever e fazer arte e o IA fazer as louças dela. É, considerando isso tudo, você acha que o IA pode ser uma parte crucial para as eras mais futuras, ou você acha que o humano também pode ser, que você acha que o humano será mais, como vamos dizer assim, você acha que o humano ficará obsoleto de alguma forma, ou você acha que, tipo, desculpa, eu tô tentando fazer sentido. Ahm, o A IA. Ficou mudo aqui, Felipe. Ficou mudo para mim. Voltou, Coisa. voltou. Então, deixa eu repetir a pergunta de um jeito que faz mais sentido. IA vai ser crucial para o futuro ou não? Beleza, vamos Tipo, lá.
Assim, ó, eu não digo que a IA vai ser crucial para o futuro, porque ela já é crucial no presente. Vamos imaginar o seguinte: a quantidade de informações que tem e a quantidade positiva que nós temos para conseguir, de fato, utilizar uma série de tarefas, tá? Agora, vamos pegar alguns pontos aqui na tua pergunta que foi bem bacana para puxar algumas discussões. Primeiro, uma das principais discussões que tem hoje na literatura de tecnologia, de sistema de informação, é sobre, por exemplo, criatividade. Até onde, de fato, a IA é criativa? Se eu paro para pensar que efetivamente a criatividade pode vir de cenários em que eu desconheço, exemplo simples. Existe um experimento na literatura em que eles fizeram o seguinte: um pesquisador conseguiu replicar toda a estrutura lógica de criação, né, de composição de músicas clássicas. Pois bem, bacana, ele conseguiu pegar as músicas, né, dos principais compositores aí, clássicos, e conseguiu montar um modelo para estimar como seriam as novas músicas com o mesmo padrão. Só que aí nas discussões que tem nos painéis, alguém pergunta, tá, mas se for efetivamente uma troca de estilo, será que o seu algoritmo, que aprendeu, por exemplo, a música clássica, ele conseguiria mudar o seu estilo para o rock? Vou fazer um paralelo com a mente humana. Se você pegar hoje, muitos músicos, né, de rock, principalmente rock progressivo, os caras vieram de música clássica e, com a experiência de música clássica, eles adaptaram para tocar um rock and roll. E aí, se você parar para pensar, a máquina não tem essa habilidade. Então, algumas profissionais hoje, denominados de futurólogos, vão dizer que a máquina é o futuro sem futuro, porque ela não consegue pensar em nada do que ela já não tenha tido algum contato, diferente dos seres humanos, diferente da nossa mente, por exemplo. Se eu paro para pensar, nós, enquanto seres humanos, nós conseguimos escrever ficção científica, eu consigo pensar no cenário que eu nunca vou vivenciar. O quanto diferente da minha realidade a máquina consegue fazer? Por que eu estou te dando esse contexto? Não usar hoje a inteligência artificial no nosso dia a dia, não diria nem que é uma escolha, porque se eu estou assistindo a Netflix e ele me recomenda um filme, ponto. Eu já tenho a inteligência artificial ali. Se eu tenho recomendação de uma música no Spotify, também é inteligência artificial. Agora, nessa tua pergunta, você coloca um aspecto importante que é a questão de emprego. Particularmente, eu acho que a expectativa que se tem hoje do emprego, ela não é diferente do que nós tínhamos antes do ChatGPT. O que eu quero dizer com isso? Será que o administrador, antes do ChatGPT, vamos voltar lá para 2021, será que efetivamente ele é diferente do profissional que nós queremos hoje? Não, efetivamente eu não sei o quanto que seria diferente. O que se espera hoje, ao meu ver, de um profissional tecnicamente, é um cara que consiga pensar estrategicamente, consiga ter mais decisões, né, baseado em dados. Então, de alguma forma, eu acho que é muito mais, acelerou muito mais o perfil do profissional que nós queremos. Pode falar, Felipe. Nesse caso, no que o ponto que você acabou de falar agora, acho que também podemos citar os estágios primários da Revolução Industrial, como, por exemplo, quando o homem queria destruir a máquina porque achava que a máquina iria roubar os trabalhos delas, ou as fábricas, ou a automatização. Tem vários pontos que você pode exemplificar nesse caso, considerando que essencialmente estamos na quarta revolução industrial e essa provavelmente é a quarta vez que a gente está tendo esses problemas de pessoas achando que vão ou que algo vai roubar o trabalho delas porque é avançado. Mas como foi provado nessas últimas eras da evolução industrial, vai sempre ter novos trabalhos, não é? Concorda? Sim, com certeza. Na verdade, os trabalhos, eles surgem junto com a tecnologia. E aí, talvez, nosso grande desafio é eu conseguir inserir essa tecnologia como ferramental do meu trabalho. Então, se até então eu não tinha inteligência artificial no meu rol de habilidades, eu preciso colocar, porque aí, de fato, eu me torno muito mais competitivo. Eu acho que é como você muito bem disse. Necessariamente,
A tecnologia vai ter ciclos. Nós estamos agora no ciclo da IA generativa. Daqui a pouco pode ser uma outra IA. Só que cada vez mais o que se espera, né, de habilidade, proatividade, resiliência, blá blá blá, tenha talvez uma outra discussão. É que o quanto que efetivamente a inteligência artificial ela está nos ajudando a desenvolver muito mais os soft skills. Que aí acho que a grande parte da discussão do pessoal da área de pessoas, que a tecnologia obviamente vai puxar mais por hard, que é o equilíbrio. Que aí hoje, se dá um exemplo, a área de dados hoje cresce muito numa corrente chamada de People Analytics, em que eu quero conseguir descobrir por meio de dados formas de melhorar, ou formas de aprimorar, por exemplo, o desempenho de colaboradores. E claro, tudo isso ele está ligado a uma realidade. Por isso que se vocês pegarem, pensando novamente na carreira de administrador, recentemente, muitas universidades, Brasil e mundo afora, colocam linguagem de programação, colocam outras atividades. Então, tem alguns caminhos. Pois bem, filho, fica à vontade. Então, nesse caso, você acha que o IA pode facilitar ou dificultar o trabalho de administração, considerando as propriedades que IA tem de ser programado para fazer cálculos matemáticos ou gerar algumas ideias sem prompt ou algo relacionados a isso, por exemplo? Mas, particularmente, eu só vejo pontos positivos. O administrador tem que tomar decisão, né? Planejar, liderar, Então, organizar e controlar. desculpa. Eu só ia dizer que já não tem mais perguntas agora. Pode Não, continuar. tranquilo. Tá de olho. Então, eu acho que efetivamente, né, a IA acaba tendo esse desafio de otimizar. Então, eu consigo pensar em cenários, eu consigo. Tem um livro chamado Coworking, do professor Ifan, da Universidade de Pensilvânia de Wharton, em que ele vai dizer que talvez o melhor equilíbrio que nós temos atualmente em inteligência é a híbrida, é a inteligência humana com a inteligência artificial. Então, é nós, enquanto seres humanos, que temos, de alguma forma, uma realidade, né, dentro das empresas, como que isso, obviamente, eu consigo colocar a tecnologia. Porque acho que existem alguns caminhos, por exemplo. Quando eu começo a pensar na inserção de IA, eu tenho que pensar, por exemplo, no contexto, e esse contexto existem o que histórias e objetivos. Então, existe como que a empresa foi criada, existe como que efetivamente aquele negócio foi montado, a característica de alguns produtos. Só que a inteligência artificial ela tem que ser pensada de maneira estratégica. Por quê? Como eu falei para vocês, a inteligência artificial ela tem que de fato gerar resultado. Tanto que vocês pegarem, tem algumas discussões mais recentes e começam a questionar até onde efetivamente a inteligência artificial gera resultado. Por quê? Alguns estudos mostram que a curva é como se fosse um J. E quando você começa a adotar a inteligência artificial, ele tem uma queda, depois ele dá uma grande estagnada, né? Que foi a partir de baixo, depois ele sobe. Mas o quanto que efetivamente as empresas estão preparadas para aguentar esse processo? E claro, existe uma perspectiva da própria adoção da tecnologia, que é uma curva de aprendizado. Então, há uma lógica de coleta de dados, em que, como eu falei para vocês, eu acho que a IA também está muito ligada a uma cultura. Então, se eu chego numa loja e as pessoas, que quem estiver me atendendo não pega todas as minhas informações, por exemplo, eu tenho um problemão. Ele não pegou meu e-mail completo, ou ele não pegou uma informação única, como o CPF, para trabalhar. A IA não vai conseguir fazer milagre com as informações. Então, tudo isso é uma cultura, né? O pessoal tem chamado isso de data-driven, ou direcionado a dados. Existe uma outra perspectiva, né, do avanço de algoritmos de IA, algo que eu tenho discutido bastante também, por trabalhar com essa parte mais quantitativa. ah, eu não vejo que a inteligência artificial, a IA, é fim de alguma coisa. Para mim, ela tem que ser meio. Então, eu tenho uma empresa, sei lá, de tecnologia, mas a sua tecnologia é meio para que eu melhore a jornada do consumidor, ela é meio para que eu melhore a experiência do consumidor. E, obviamente, talvez a grande vantagem de tudo isso, mas, obviamente, se torna um grande desafio gerencial, é dados personalizados em tempo real. Então, eu entro em plataformas de varejo, a partir das minhas informações, ele consegue customizar qual é a orientação. Vou dar um exemplo. Tem uma tecnologia chamada de Website Morphing, desenvolvida pelo pessoal do MIT, e a lógica que eles fazem é o seguinte: a partir do IP, o número da sua máquina, ele consegue identificar
de onde você está acessando, Brasil, Ásia, América do Norte, por aí vai. Mediante características dessas regiões que estão acessando, ele consegue customizar a visualização da tela. Então, isso é uma forma de você personalizar para, obviamente, tentar potencializar um pouco mais a tomada de decisão. E claro que a expectativa é que tudo isso venha com impacto. Eu quero, usando IA, aumentar as minhas vendas, né? Aumentar, obviamente, das variáveis que mais tem retorno. Quero ter experiência do usuário, de alguma forma eu consigo padronizar muito mais eficiência operacional. É o que nós mencionamos agora há pouco. Eu não vejo que a IA está atrapalhando, por assim dizer, a perspectiva profissional, porque muito do que a repetição nunca foi desejado. Todo mundo fala, poxa, você tem que pensar estratégico, holístico, pensar em sinergia, aquelas coisas que a gente fala em administração. Isso já é esperado antes da IA. O que vai fazer agora é sim, que eu tenho que, obviamente, me capacitar cada vez mais. E, claro, existem alguns desafios. De maneira geral, eu tenho uma perspectiva de ter um ambiente em que necessariamente eu possa, no início, ter muito mais investimento, como eu falei para vocês, então não necessariamente eu acabo tendo muito ganho. O que às vezes me chama bastante atenção, mais recentemente, é que muitas empresas não necessariamente elas estão entendendo de fato o que é inteligência artificial e também de fato tirar o potencial. Um exemplo vocês devem ter visto há talvez uma semana e meia, duas atrás, quando a Meta coloca aquela IA para a gente poder bater papo dentro do WhatsApp. O pessoal falou, poxa, mas peraí, como é que fica a minha privacidade nesse processo? Ele vai começar a ter acesso às minhas conversas, vai ter acesso às minhas informações? Qual que é o nível de transparência que eu tenho disso? Então, equilibrar da melhor maneira possível tanto você conseguir otimizar a inteligência artificial, obviamente com suas reflexões, acho que é um ponto, e claro, pensando também um pouquinho mais ali no futuro. A tecnologias, obviamente, elas têm ciclos, como foi que eu tentei mostrar para vocês lá no primeiro slide, em tem momento que você tem mais investimento, depois vai ter uma queda, depois estagna, faz parte. Tem que tomar muito cuidado, se eu pego isso para a micro e pequena empresa, não necessariamente ela é muitas vezes viável, né? Tem esse caminho. Uma outra expectativa também, que aí a parte da literatura tenta sempre abordar isso, né? Quem gosta de trabalhar com gestão de projeto, os PMOs, né, falam muito de lições aprendidas, que é você conseguir compartilhar um pouquinho do que outras pessoas de fato fizeram e efetivamente como que você pode compartilhar experiências, ou seja, seriam muito mais livros e muito mais discussões do que deu errado para você evitar do que necessariamente apenas mencionar os pontos positivos. Então, Felipe, fica à vontade. Com todo esse, com todo esse contexto em mente, nesse caso, considerando a importância do IA, o que acaba acontecendo é que isso vai criar mais demanda para programadores, para trabalhos de exatas, porque isso significa que com o passar do tempo, a IA vai começando a ter mais influência, mais apelo. E, con- e considerando o drama que o IA já tem por causa do negócio que companhias e corporações não entendem que IA não pode trocar de entretenimento ou trabalho criativo, porque IA não é exatamente a mesma coisa que um cérebro humano. Nesse caso, acho que a IA vai aumentar a demanda para trabalhos de exatas, porque tem, é programação, né? O IA é programado por humanos, então humanos precisam gerenciar, ter certeza que o IA não vai virar o GPT-3, que era incrivelmente cheio de vontade por atos mais de luxúria. E era, é, é, eu, se nesse caso, nesse contexto inteiro que você falou agora, o trabalho de programação vai ser o que mais vai ter demanda nessa era, não vai? Então, eu vou mostrar até na frente, eu vou me adiantar aqui, que é aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é chamado de GitHub Copilot. O que isso quer dizer? Tá vendo que eu não preciso programar nada, eu preciso pedir. Olha lá.
Então, qual que é o ponto positivo? Eu não preciso saber programar, eu preciso saber pedir. Quem vai programar para mim é IA. Tanto que hoje grande parte do que se tem numa perspectiva técnica é chamado de no-code. Eu não preciso programar, eu preciso pedir, quem vai executar o código é a própria IA. Quando eu dei exemplo para vocês lá do cloud, por exemplo, eu peço para ele, olha, programa, faz um código que vai fazer uma avaliação espacial da tomada de decisão do consumidor na região norte. Ponto, deixa a IA rodar o processo. O que, obviamente, eu vou ter que pensar é como que isso vai entrar culturalmente, como é que isso vai entrar dentro das empresas. Por quê? Não vejo que, aí puxando o que você falou, que a habilidade de programar acabou de forma nenhuma. Por quê? Um dos desafios hoje, para quem é programador, é porque quando você programa basicamente apenas com IA, chega uma hora que vai dar um bugzinho, vai dar um erro. Você tem que saber corrigir. Por mais que existam plataformas, existam grupos que se ajudam. Mas eu não sei se necessariamente é uma área de exatos. Eu acho que ali talvez teve uma demanda para a nova administração ser muito mais uma preocupação sobre nós precisamos cada vez mais desenvolver habilidades de IA. Então, tem que saber estatística, eu tenho que saber análise de dados, eu tenho que saber negócio, eu tenho que saber computação, para eu conseguir, de fato, tomar a minha decisão. A programação é uma das etapas, em que hoje, obviamente, a própria IA acaba colocando. Vou dar outros exemplos aqui, até um pouco nesse sentido. Alguns anos atrás, a Amazon lançou, dá um contexto um pouco mais amplo, fica mais fácil para vocês. A Amazon, de alguma forma, ela quebra um grande paradigma que nós tínhamos na administração, que era a questão de online e offline. Vocês pegarem artigos no início dos anos 90, vão dizer, acabou o offline, né? Acabaram as lojas físicas, agora é tudo digital. Pois bem, a própria Amazon vem e mostra que a interação, que é uma lógica em marketing chamada de multicanal, física e digital, ou a interação é o melhor dos cenários. E aí, da meados de 2010 em diante, eles começam a comprar, em especial nos Estados Unidos, uma série de redes de supermercado menores para conseguir fazer testes em relação à tecnologia deles. E aí eles operacionalizaram justamente essa tecnologia que vocês estão vendo aqui na tela, chamada de Amazon Go. Como é que funciona? Qual que é a lógica? A lógica é que você, ao instalar o aplicativo da Amazon Go, no teu telefone, depois que está ativada, você só acessa, coloca o telefone no bolso, você ingressa na loja e tira, por exemplo, da prateleira, como está aqui na tela, um chocolate. Depois desse chocolate, você volta para o mesmo local de entrada e automaticamente, ao cruzar esse mesmo local de entrada, ele identifica que você está saindo com aquele produto e, como você tem o aplicativo instalado, automaticamente ele cobra para você no seu cartão de crédito. Então, você tem total autonomia dentro da loja. Pois bem, isso viralizou uma série de empresas interessadas, porque tem toda uma questão de você identificar o corpo, né, identificar as zonas térmicas da pessoa dentro do local, tem uma questão de aprendizado de máquina, que é você tirar, então colocar e tirar, saber a quantidade que você está tirando, então tem toda uma evolução digital ao longo desse processo. Só que, por outro lado, começaram a ter uma série de discussões. Mas vamos lá, alguém tem que controlar isso aqui, ou deixa isso aqui tudo na máquina? Será que a máquina tem autonomia e tem juízo suficiente para garantir que tudo isso que esteja acontecendo efetivamente está sendo da melhor forma? E um outro contexto, até onde efetivamente eu posso ah, eu posso acreditar, por assim dizer, 100% no meu cliente? E aí foi descoberto, o pessoal começou a entender que geralmente em cima, então tinha um restaurante, supermercado, em cima tinham como se fossem galerias. E basicamente tudo que acontecia lá embaixo tinha validação de uma equipe de TI em cima. O pessoal falou, poxa, mas espera aí. Então quer dizer que basicamente tudo que acontece aqui tem uma supervisão humana, a máquina não está independente. E isso foi mostrar em que basicamente até onde de fato a inteligência artificial consegue controlar tudo sozinha. E obviamente grande parte disso acabou não se tornando viável por causa justamente desse custo como um todo, e a própria Amazon está dando um passo atrás. Isso de alguma forma acho que demonstra a necessidade dessa interação, obviamente homem e máquina. Agora, uma perspectiva mais empresarial, a própria Amazon também tem uma inteligência artificial generativa chamada de Amazon Q. O que ela faz? Ela tem uma das propostas, a meu ver, mais interessantes. O que ela tende a customizar muito bem? Você vai conseguir pegar todos os processos, todos os mapeamentos que você tem na sua empresa. Então, imagine o seguinte: eu trabalho com uma lógica de BPO e você tem lá
a forma de você organizar todo mundo que entra. Depois você precisa organizar toda a forma de fazer contas a pagar. Tudo isso, esse processo, ele automaticamente vira uma IA generativa. Então ele vai trabalhar e vai customizar. Então imagina que a partir de agora, toda a interação que eu tenho homem-máquina, ela vai ser a partir do seu processo. Então fala assim, quero mandar um boleto para pagar, ponto. E ele vai fazer todo o fluxo para você, vai conseguir identificar. Isso é um grande caminho, principalmente porque, de maneira geral, ele vai conseguir, obviamente, pensar e aprimorar por repetição, como eu falei para vocês, mas basicamente a partir da sua realidade. Então, ele não vai estar preocupado em olhar para fora. Ele não vai estar tão preocupado, de alguma forma, a conseguir se preocupar com a questão de sigilo de dados, porque necessariamente tudo que ele vai estar fazendo ali necessariamente é a partir da sua realidade. Então isso acaba sendo um dos caminhos, ou seja, lembra que eu falei para vocês em relação aos algoritmos? Não necessariamente eu vou estar preocupado cada vez mais com a ChatGPT completo. Eu quero o algoritmo dele, os dados vão ser da minha empresa nesse caso. E outros exemplos também, um que eu acho que é bem bacana, que é da a Bia, do Bradesco, para vocês entenderem um pouco do tamanho que a inteligência artificial virou para as empresas. Ela foi uma das precursoras e hoje ela está passando uma grande reestruturação, principalmente, né, com o crescimento das fintechs. Para vocês terem uma ideia, ela foi lançada no ano de 2016 e foi investido mais de 500 milhões. O que ela queria? Automatizar o processo e melhorar o atendimento ao cliente. Basicamente, o que acabou surgindo era a preocupação em relação à abertura de conta. Porque, obviamente, eu quero abrir uma conta sem sair de casa, então estou pelo telefone. Então, o que é um ponto bacana? Isso que eu falei para vocês do aprendizado por reforço, que é uma lógica do machine learning, ele foi treinado com mais de 62 milhões de perguntas e respostas. Então, para vocês entenderem como que, de fato, as máquinas hoje, as empresas estão criando essas próprias inteligências artificiais. Ele vai pegar, por exemplo, todo esse troco de conversa que você teve com a empresa. Então, vários clientes, durante vários períodos, vários momentos do tempo. E isso vira um banco de dados. Então, ele vai começar a fazer uma classificação. Ó, o pessoal está geralmente reclamando aqui do tempo de entrega de um cartão físico. Ponto. Isso aqui vira uma prioridade. Agora, o pessoal está reclamando aqui da dificuldade de troca de senha no aplicativo. Ponto. Ele consegue também operacionalizar. Então, isso acaba, obviamente, virando uma estratégia, como a gente conversou antes. Ele vai reduzir custo. Eu não vou precisar colocar vários atendentes. Novamente, o grande aspecto que você tem por trás de tudo isso, tem muita gente que não gosta de conversar com uma máquina. Para quem já teve problema, por exemplo, com companhia aérea, se você quiser falar com um atendente, tem que ir no aeroporto. Você dificilmente consegue achar uma pessoa para falar por meio das centrais telefônicas. E é um caminho. Está certo ou errado, acho que é uma outra discussão, mas de fato é o que está acontecendo. Outro aspecto que acontece também, vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo o link aqui. Vocês vão conseguir pegar a lógica aqui com a discussão. Estão vendo no YouTube aqui, certo? Sim. Beleza. O pessoal, rapidinho, não sei como é que ficou som por causa da troca que tem que fazer aqui, mas o aspecto que eu queria passar para vocês é o seguinte: efetivamente, a inteligência, que caso vocês entenderem, os novos carros que já estão saindo na Europa, da Volkswagen agora, já tem o chat GPT integrado. Então, basicamente, o cliente, né, o motorista vai entrar no carro, já pergunta como é que está o clima, pergunta como é que são as notícias, e obviamente tudo isso com segurança. Depois ele já pede para traçar a melhor rota, e depois ele já pede para colocar uma playlist. Então, o que isso está mostrando? Efetivamente, em todos os ambientes que efetivamente nós temos atualmente, necessariamente, eles estão hoje passando por uma integração da IA. Se até então, para fazer um paralelo para vocês, nós tínhamos uma integração de GPS, né? Então, eu quero saber a localização, seja no carro, no telefone,
ou aquele gadget que nós tínhamos alguns anos atrás, tudo isso acabou mudando. Então, como eu comentei com vocês, eu não sei até onde efetivamente nós vamos fugir um pouco dessa realidade de inteligência artificial. Necessariamente, a tendência é que cada vez mais ela esteja no nosso dia a dia. E claro, isso acaba tendo também uma evolução. Como vocês, aqui nesse caso do carro, eu estou tendo uma evolução de uma das dimensões, seria a dimensão de áudio. Para quem usa, por exemplo, a própria IA do ChatGPT, o nível de interação hoje, inclusive em português, para você conversar, tirar dúvidas ou você aprender idiomas, é muito bacana. Então, acho que acaba sendo essa interseção de entrar efetivamente no nosso dia a dia. Mas não, Felipe. Eu acho que esse caso, colocando o IA para carro, não é exatamente aconselhável. No, eu tô falando mais do vídeo aqui, mas aparenta-se que eles adicionaram uma IA para motorista Não, e nesse caso, do caso da Volkswagen, não é o Tesla. Ele só está ajudando na operacionalização, não dirige ainda. Não é o ótimo, Tesla. ótimo, ótimo, perfeito, porque nesse caso o IA tendo o controle de um carro abre tantas portas para processos, você não tem ideia. Mas eu vou resumindo nisso. A IA pode até ser uma máquina calculada, mas ela não reage do jeito que humanos reagem. Então acaba que um IA que tem um controle total do carro é mais fácil de fazer o IA bem atropelar Sim. alguém, porque ele não esperava que um cara aleatório fosse parar na frente do carro. Ou que se, ou se, por exemplo, tiver uma obstrução na estrada por causa de obras, aí o carro vai acabar demorando para entender a rota, e Uhum. aí vai pro buraco, e agora nós temos uma pessoa que nunca mais vai voltar. Perfeito. Aí, nesse caso, é bom entender que a IA não pode fazer. Ficou mudo, Felipe. Nesse caso, eu acho que nos exemplos que eu citei, pode-se entender que a IA não pode fazer tudo necessariamente. Tem que dar o trabalho que for necessário, mas ao mesmo tempo não pode ser tudo, porque o IA não foi feito para fazer tudo. Foi Uhum. feito para Perfeito. ser uma máquina. Exato. Por mais que tenha muito aprendizado, né? Seu ponto é interessante. Você pode pegar a própria Tesla, ela não consegue escalar. Tem uma série de limitações. Se eu te dar um exemplo, tem um vídeo na internet que mostra um caminhão com motorista autônomo. E aí, se, por exemplo, a placa, que até então ela tem que estar em determinado ângulo, se a placa está virada, ele já não consegue pegar e se programar com a, com a velocidade permitida. Como você falou, acho que existe uma série de questões ainda que tem que ser customizado. Não dá para falar, "Ó, vai lá, tá tudo pronto", não. Acho que a Letícia havia levantado a mão também, apareceu aqui para mim, fica à vontade. Dá para ouvir Estou certinho? te ouvindo, estou te ouvindo. A minha questão vai de assim, vou começar falando sobre todos os advindos de tecnologia, a gente perdeu um pouquinho e ficou mais cômodo, vamos dizer. Uhum. O ponto que eu trago às vezes a gente observa, mas eu não estou tão por dentro de pesquisas. Eu queria que o senhor comentasse sobre até onde a gente está perdendo de conhecimento por usar a IA. Porque eu vejo muito na faculdade que, em vez de auxílio, a gente está, de fato, pedindo para a IA fazer tudo. E Boa, aí eu perfeito. acho que isso peca um pouco no nosso conhecimento, porque talvez vamos ser formandos com menos conhecimento na nossa cabeça em si, e mais no Uhum. telefone, mais na máquina, e mais Boa. num arquivo ou algo assim. E aí eu não estou muito por dentro dessas pesquisas de fato, em números, em tipo, o quanto que a gente está perdendo de conhecimento na gente e Uhum. colocando na máquina. Perfeito, excelente reflexão. Eu tive alguns pontos aqui. Ó. Primeiro, o pessoal que trabalha com a parte comunicativa, eles já estão apontando que a cada geração que troca, então, por exemplo, eu tenho 43, eu sou uma geração provavelmente a mais que vocês. A geração de vocês já perdeu de 30% a 40% do vocabulário que a minha geração usa.
À medida que a geração avança, a quantidade de palavras usadas no repertório diminui. Isso tem muito a ver com a quantidade de rede social. Você pegar, por exemplo, não, talvez não você, uma geração antes de vocês, o pessoal não fala de uma frase, eles colocam um monte de acrônimos, né, um monte de abreviações para conversar. E isso está gerando impacto. Acho que esse é um primeiro ponto que você coloca. Uma segunda perspectiva, uma das preocupações dos neurocientistas, eu tenho gostado de ler sobre a área, mostrando que o nosso cérebro é como se fosse um plástico. Ele esvazia, ele fica vazio. Então ele aumenta e diminui. Qual que é o impacto disso? Quanto menos eu uso o cérebro, obviamente, mais ele para de ter relevância nas atividades. Você vai imaginar o seguinte: se eu paro de escrever, eu vou ter muito mais dificuldade quando eu começar a escrever. Um exemplo paralelo, a dificuldade que nós temos hoje, por exemplo, para escrever, né, com a caneta, por exemplo, porque a gente acaba digitando o tempo inteiro. São certas habilidades que nós estamos perdendo. E como você coloca, uma das preocupações hoje, dos pesquisadores também, é, por exemplo, a perda geral que nós estamos tendo, porque nós não estamos pensando em coisas simples. Eu não mando mais um e-mail, eu vou até a IA e falo, o ChatGPT, escreva um e-mail para o meu professor pedindo um prazo de prorrogação do trabalho. E se a gente nós formos para pensar, todas as atividades necessariamente vão ter uma integração. O que eu estou fazendo? Eu estou optando pelo caminho mais fácil. E tem uma outra dimensão, Letícia, que tem preocupado bastante, que é chamada de letramento digital, não é nem de inteligência artificial em si. Por quê? Em geral, eu falo, às vezes, também sobre área de educação, conversando com meus colegas me mostraram a seguinte preocupação. As gerações estão cada vez usando menos computador, estão usando cada vez mais celular. Então, esse colega me contou que dando uma aula sobre programação, inclusive no computador, e aí ele percebeu que a dificuldade do pessoal não era com o código, não era em gerar a programação, a linha. Mas o pessoal tinha dificuldade, por exemplo, em como configurar uma pasta no computador. E isso está chamando a atenção porque, em geral, como nós ficamos fazendo as coisas muito mais no telefone, quando eu sento no computador, coisas básicas eu estou esquecendo. Novamente, não estou treinando, eu não estou desenvolvendo o meu cérebro. E aí acho que vai muito no ponto que você falou. É, imagina, né, o caos assim, poxa, você não tem IA, você vai ter que escrever um texto sozinho. Poxa, daqui a pouco ele vai começar a ter uma crise de abstinência. Caramba, não tem IA, como é que eu vou fazer? Então, acho que a tua preocupação é super relevante e sim, nós precisamos de alguma forma conseguir demonstrar, né, por assim dizer, efetivamente, como que eu vou continuar desenvolvendo o meu cérebro. Aí um ponto que acho que é importante mencionar é assim, a, a inteligência artificial espera-se, né, que ela seja sempre meio e não. O que isso quer dizer? Ela não pode terminar o processo, eu começo o processo. Tanto que você for pegar, até fazendo um paralelo numa lógica mais científica, eu não posso pedir para a IA criar. Não posso chegar e falar assim, cria uma introdução. Porque, tecnicamente, a criação é nossa, é humana. Só que a melhoria, obviamente, ela conhecer padrões, ela tende a melhorar. Tá? Então, são alguns paralelos, acho que a pergunta boa ajuda a responder nesse caminho também, tá bom? Um outro aspecto também, fica o convite, esse ano animado, a gente tinha a oportunidade de participar de um evento com alguns colegas, professor Carlos, professor Luiz, falando sobre a IA aplicada aqui na administração, e basicamente, assim, algumas considerações que nós nos preocupamos bastante, é a melhor forma de conseguir utilizar o que nós chamamos de inteligência híbrida, em que não é só a inteligência artificial, mas a inteligência artificial somada à inteligência humana. Então, seria uma prerrogativa de conseguir pensar em que não é a inteligência artificial ou a inteligência humana. É a inteligência artificial potencializada pela inteligência humana. Isso, de alguma forma, vai fazer com que eu consiga equilibrar um pouco mais uma relação entre hard e soft skills. Então, tecnicamente, algo mais técnico, mas também com a perspectiva mais humana. Tanto para vocês terem uma ideia, será que efetivamente a máquina, né, estaria preparada para identificar questões mais emocionais? Porque basicamente a máquina entrega um resultado. Aí fazendo um paralelo rápido com vocês. Dentre as limitações que nós temos hoje, existem dois termos que precisam ser conhecidos. O primeiro é o elemento de performance e o elemento de acurácia, para entender melhor por que nós estamos caminhando um pouco nesse caminho. Então, pense o seguinte: em inteligência artificial, quando eu falo de performance, é velocidade. Então, quando eu faço uma pergunta, eu quero uma resposta rápida.
Imagina você fazer uma pergunta para o ChatGPT e demorar 10 minutos. Você vai falar, não preciso disso. Então, pense o seguinte, quanto mais rápido eu tenho a resposta, mais, obviamente, a chance de eu errar. Por outro lado, quanto mais demorado, em sua grande maioria, obviamente nem sempre, mais eu tendo a acertar aquele acuracy. Então, hoje, os algoritmos de IA têm esse desafio. O quanto que efetivamente eu tenho a velocidade em relação à qualidade da entrega. Isso, de alguma forma, vai fazer com que nós tenhamos algumas habilidades. Como eu havia mencionado antes, se eu for pegar, eu vou pegar aqui mesmo o próprio GitHub, só para quem não conhece, GitHub é uma plataforma em que basicamente a gente pode trabalhar com código, dependente da linguagem. Basicamente, a Microsoft compra, trabalha com a lógica de Copilot, que é basicamente essa de interação. Isso, obviamente, acaba tendo pontos positivos, porque ela se torna muito mais acessível. Então, hoje, a programação, por mais que eu não saiba nada, eu consigo colocar algumas informações. Só que tem alguns pontos em que eu acho que, de alguma forma, a gente pode posicionar. Por quê? Para mim, eu acho que a melhor forma de pensar o equilíbrio da inteligência artificial, para quem gosta, é o Star Trek. Basicamente, eu tenho os dois capitães, em que basicamente qual que é o objetivo? Um se torna muito mais preocupado com o impacto, com a parte racional, e eu tenho um que está muito mais preocupado, de fato, com a parte técnica do processo. Se existe, de alguma forma, o melhor caminho para ter uma melhor aplicabilidade da inteligência artificial no nosso dia a dia, é o equilíbrio entre o humano e a máquina. Talvez o grande desafio é saber até que momento eu vou interceder. E aí, como eu falei para vocês, parte do argumento é pensar no oráculo. Necessariamente, esse meu oráculo vai ser responsável por conseguir entregar para mim o equilíbrio da decisão. Não pode ser tão extremista, porque, obviamente, eu tenho que olhar o contexto. Aí, vou dar um exemplo prático para vocês. Isso aqui, assim que saiu o ChatGPT, isso é uma notícia que viralizou, não sei se vocês viram, mas mostra um ponto que eu queria combinar com vocês aqui na reta final. Basicamente, quando o ChatGPT surge, existe, obviamente, aquela vontade de usar a tecnologia, só que, obviamente, a tecnologia precisa de supervisão, que foi o que eu falei para vocês em relação ao oráculo. Então, veja só o que aconteceu. O advogado pega uma causa de um cliente e, tecnicamente, né, pessoal do direito, toda a argumentação dele vem por meio de uma jurisprudência. Então, ele vai pegar algo que já tem uma decisão similar para embasar o pedido dele. Legal. Qual que acabou sendo ali o grande problema disso? Ao invés de fato dele fazer uma pesquisa buscando outros processos ou outras realidades a partir do que ele estava buscando, ele, na verdade, pediu para o chat GPT criar uma petição, criar um documento pedindo para que o cliente dele fosse atendido em determinado cenário. Ótimo. Até aí você fala, beleza. Só que eu não posso, lembra que eu falei do oráculo? Eu não posso entregar tudo na mão do chat GPT ou da IA. Eu tenho que supervisionar. O que aconteceu? Esse advogado, ele chegou na frente do juiz com um processo feito no GPT. Só que o juiz, ao analisar o processo, verificou que o código dos processos argumentáveis não existia. Aí falou, olha, o advogado, esse aqui que você está colocando não existe. Você estava falando que esse processo similar já aconteceu, mas não tem. De onde você tirou? Aí o advogado teve que, obviamente, frente ao juiz falar a verdade, falou, não, já o GPT que fez, eu não chequei. Então você fala, poxa, se efetivamente ele criou e não confirmou, é algo que eu gostaria de deixar para vocês também. Será que muitas das coisas que estão acontecendo errado agora, será que é culpa mesmo do chat GPT? Será que é o chat GPT que está, de alguma forma, quebrando algumas coisas éticas? Porque, como eu vejo num caso como esse, não. Na verdade, o grande problema que nós temos nesse contexto é o uso. E o uso, novamente, o controle é nosso, o controle efetivamente enquanto ser humano. Agora, vem cenários positivos. Vocês devem ter visto, finalzinho, primeiro semestre desse ano, o governo federal anunciou uma IA para o bem de todos. Isso é um ponto bacana e, ao mesmo tempo, tenta dar uma acelerada para todas as áreas. Vou dar só um resumo do que tem no manual para vocês verem. Ah, até o ano de 2028, eles devem investir 23 bilhões. Basicamente, eles querem ali colocar uma das melhores máquinas de inteligência artificial de processamento. Isso, de alguma forma, faz com que o processo de tomar decisão, avaliação de dados, dentre outras características, efetivamente cresçam com muita propriedade. Outro grande aspecto, eles vão investir bastante também em formação e capacitação. Então,
Outro dia, ouvindo uma palestrante, ela diz uma coisa que é legal. Ela fala assim, ó, existem duas formas hoje de ganhar dinheiro com IA. Ou você, de fato, trabalhando com IA, colocando no processo, ou você ensinando quem usa IA. E isso, de alguma forma, que o governo quer preparar também. Só que existe, talvez, por trás disso, uma outra grande preocupação. Será que todo o uso e toda a acessibilidade que nós estamos tendo atualmente com inteligência artificial, nós temos hoje regulação para isso? Será que todos os aspectos éticos do que pode e não pode, pode ser feito? Por exemplo, o quanto hoje, por exemplo, nos cursos, né, de graduação, nos departamentos, nas universidades, o quanto que hoje nós temos um manual, um documento claro, determinando o que pode, não se, pode ser usado em IA. Se existe isso, ao meu ver, nos melhores momentos, para que, de fato, nós possamos criar uma cultura de uso correto em IA, institucionalmente, mas, obviamente, tanto instituições de ensino quanto empresa, é agora. E, obviamente, por causa do crescimento. E aí fica como uma sugestão, uma das melhores alternativas hoje, para que nós possamos nos organizar, é chamado de letramento em inteligência artificial. O que isso quer dizer? O letramento em inteligência artificial é dar as condições básicas para que, de fato, quem for usar inteligência artificial saiba usar. É para que, de alguma forma, eu consiga, daqui para frente, pensar o seguinte: bem, eu vou me habilitar como profissional. O que eu preciso saber? Quais habilidades? Eu tenho que conhecer ética, eu tenho que conhecer a interação homem-máquina, eu tenho que conhecer o contexto, eu tenho que saber, obviamente, essas questões mais técnicas e tenho que conhecer, por exemplo, o letramento digital, porque isso efetivamente vai fazer com que eu consiga usar a inteligência artificial da melhor maneira possível. Talvez você já tenha ouvido uma frase que é assim: esse negócio de inteligência artificial não é para mim. Por quê? Não é que a mesma ferramenta, o mesmo chat GPT que eu tenho acesso, todo mundo vai ter. Mesmo que você tenha, seus colegas têm. Só que às vezes você consegue tirar melhores resultados. E necessariamente você vai conseguir tirar melhores resultados porque você entende da tecnologia e você entende da IA. Então, acho que enquanto administradores, um dos caminhos é nós termos letramento em IA. Seria um kit de boas-vindas, assim, de tecnologia pensando em administrador, tá bom? Bem, fico aqui, então, à disposição de vocês, para a gente poder bater mais um papo. Novamente, agradecer muito aqui o convite de vocês, para poder contribuir aqui na semana de vocês. Aí, professor, muito obrigado, viu? Agora eu vou Nada. perguntar se alguém tem mais alguma dúvida, que quiser mandar no chat ou abrir o microfone para falar com o professor. Tem alguém interessado em fazer uma pergunta? Pode levantar a mão também. Aí apareceu alguém. Darlene Cardoso. Pode perguntar ou mandar no chat, caso não queira falar. E, Jonathan, Eu tô ouvindo. Opa, é pode só falar, Jonathan. saber se é o canal, o Ricardo, que possa disponibilizar para a gente tirar alguma dúvida, alguma orientação quanto à aula apresentada de hoje. E-mail, Claro. enfim. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Tenho tentado concentrar as conversas aqui. Fica à vontade, a gente pode debater um papo. No Instagram, tem colocado materiais, bate um papo, fica à disposição para ajudar. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, acho que tô sem dúvidas. Tem a pessoa que levantou a mão, ó. E agora não levantou mais. Mas então, professor, acho que eu vou finalizar por aqui, pode ser? Perfeito, tá joia. Obrigado pelo convite, pessoal. Bom evento a todos. Então, assim finalizamos a palestra Empresas, Empregos e Algoritmos, a evolução com inteligência artificial, e agradecemos ao ministrante Ricardo Limonde pela participação na 12ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail, tá? E também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para quem participou de 75% do tempo da palestra. Também lembramos, né, que mais tarde nós temos mais atividades aí na Semana Acadêmica de Administração e também relembrando para vocês participarem das nossas campanhas de solidariedade.
estamos aceitando doação de roupa, de alimentos não perecíveis e também de ração para animais. As doações podem ser entregues para a comissão e organizadora no Auditório Azul da FACE e nos pontos de coleta. Ficaria muito grato se puderem auxiliar nessa campanha. E também agradecendo aos patrocinadores, né? A Fazenda e o Mercado Malunga, a Caricari, o Tom de Ébano, as Tranças Moura e o Medspa. E é isso. Muito obrigado, viu, a todos. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau. Acabou a palestra? Acabou, foi isso. Ah, durou 1 hora. Esperava que ia Foi durar até rapidinho. Eu esperava que ia durar até meio-dia. A gente Bem, começou às 10, né? Durou 1 hora e 45 minutos. Isso. Para 17 minutos. 1 hora e 17 minutos, na verdade. Então, Então não tem registro de presença? Vocês fazem automaticamente isso aí? O registro de presença a gente vai estar realizando aqui. E aí quem participou 75% da palestra, pelo menos, vai receber o certificado. Ah, tá certo. Perfeito. Muito obrigado, viu? Vou ter o certificado. Felipe Gabriel de Seus Pantoja. Beleza, pessoal. Vocês podem sair, tá? Da reunião. Que a gente tem que fechar a sala. Obrigado aí pela participação. Até mais. Obrigadão, galera. Tchau, tchau. E 11 horas assisti metade da... Metade não, menos da metade do negócio. Vixe, Maria. Tchau, tchau, então. Eu vou indo nessa. Tchau, tchau. Felipe Gabriel de Seus Pantoja. Tô aqui. Pronto, agora tô na chamada. E aí? Ok, tchau. Não é a gente que fecha a sala, né? Tá me ouvindo? Alô? Confirmar, não estava respondendo a professora aqui. Ah, tá. Não, a gente sim. É só para a gravação. Pode parar a gravação já? Pode sim. Oi, pessoal, então vou fechar aqui a sala.